Bem-vindo ao PodMuc, um espaço onde fé e arte e a missão se encontram. Hoje a gente começa uma série muito especial sobre a história viva da música católica no Brasil. E para falar sobre isso, não dá para começar com outros nomes. Fundador e cofundadora da PodMuc estão conosco hoje aqui. Além de idealizador do Cristo Atividade e outros grandes projetos e pilares da evangelização da música católica no Brasil e do mundo. E hoje nós vamos voltar no túnel do tempo, nos primórdios da música católica. Eu quero desejar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Heraldo Matos e Cris Matos. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui e seja o que Deus quiser, né? É uma alegria não só encontrar quem a gente ama, né? Mas falar do que a gente ama também. E quanta história, né? Eu acho que algumas pessoas falaram para mim, muitas vezes, diz assim, cara, aconteceu um marco na música católica e não tem registro disso. Então acho que hoje a gente está aqui para realizar a vontade de algumas pessoas que pediram para que o que aconteceu com a gente ficasse marcado para gerações. Então, da maneira mais simples, mais que a gente possa relembrar ainda, né, porque a memória já virou uma pinóia, mas que isso fique registrado de alguma maneira, porque é um marco da história da Igreja Católica no Brasil através da música católica. Antes de chegar nesse ponto da história da música católica, tem uma história particular de vida. Queria saber um pouquinho mais do Heraldo, nascido onde, como que foi a infância, porque foi a junção da história de vocês dois que nos trouxeram até aqui. A minha história é comprida, né, Tinho? Vamos lá. É para isso que nós estamos aqui. Eu sou sobrevivente de 4 irmãos, né? Meus pais tiveram 3 filhos antes, que os 3 ou foram abortados ou morreram. Eu sou o sobrevivente. Então, eu fui criado como filho único sobrevivente. E meu pai dizia que eu sou filho de burro. Porque minha mãe mentiu para ele que estava grávida, entendeu? Só que ela não estava. Então, para eles poderem... Só uma coisa, mentiu porque meu sogro não queria mais ter filhos, depois mais, de ter por causa perdido da 2. Não, primeiro foram 2. O terceiro foi depois que ele nasceu. O terceiro foi depois. Então, ela mentiu assim, ela queria ter filhos. Então, ela mentiu para ele relaxar. Porque ele não queria mais por causa da frustração. Só que minha mãe começou a mentir 2 meses antes dela engravidar de mim. Meu pai dizia que com 11 meses quem nasce é burro. Né? Então, eu nasci com a estigma de ser filho de burro. Né? Ai, que horror. Mas... São Paulo, né? Nasci em São Paulo, na Leonor Mendes de Barros. Num momento, a história dos meus pais são muito louca, porque eu soube muito pouca coisa da história deles, né? E acho que hoje é uma das coisas que eu digo já para quem é filho, para quem é pai. Não negue a sua história, porque além dos caracteres genéticos que a gente tem muita história que é emocional, que é experiência de vida, que passa de geração em geração. Então, eu senti falta disso, né? E sinto até hoje, de conhecer mais quem era meu pai, quem era minha mãe, né? Então, nasci em São Paulo, com poucos meses fui para o Rio de Janeiro, com 6 anos voltei para São Paulo, com 9 anos voltei para o Rio de Janeiro, com 11 voltei para São Paulo. Então, quer dizer, minha vida é marcada por não ter marcas de amizade, entende? E de supervalorizar coisas que eram passageiras. Então, como eu tinha 2 anos aqui, 3 anos ali e tal, eu eternizava aquelas coisas, só que eu perdia elas. Rápido, entendeu? Né? Isso aí é marcante para minha história lá para frente, né? Porque... E aí... eu cresço normalmente num lar normal, onde eu sou super paparicado, né? Porque eu sou sobrevivente. Sobrevivente, então, filho único, né? Teve um depois também faleceu. Que abortou. E então, embora meus pais no começo não tivessem muitas posses, muita coisa, eu era o super filho, né? Que eu me lembro, apanhei do meu pai uma vez só na vida, né? Porque eu xinguei minha mãe.
Aí ele disse assim: se você não respeita essa mulher como sua mãe, respeita como minha mulher. Né? Foi aí que eu tomei uma lição de vida forte. Então minha vida de infância foi muito louca, porque eu com 9 anos de idade, eu acho que eu tive tipo um coma alcoólico. 9 anos. Eu estava por aí nessa fase aí dos 9, 10 anos. Teve uma festa na casa de português do lado, e eles tinham aquela jerupiga, e eu tomei aquele troço que nem louco. Quando eu cheguei em casa, eu estava passando mal, tal, tive que ir para o hospital, tomar glicose, um monte de coisa. Então, você vê, nasce aí uma infância muito louca, né, cara? Tinha alguma história de igreja, alguma história com Deus dos seus pais, não? Meu pai era um homem muito... Eu não sei o nome daquilo que ele era, mas, por exemplo, meu pai ia, né? A minha avó era muito de igreja, a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe, né? As duas eram bem carola, assim, de participar tudo. E a imagem que eu tenho do meu pai, em termos de religiosidade, é a minha avó, mãe dele, né? Que a minha avó se separou muito nova. Você vê, você volta aí no tempo, uma mulher se separar em 1940, sei lá, é muito louco, né? Então, a minha avó ajudava, ela juntou com outro homem depois, e ela ajudava numa paroquinha que estava fazendo uma capelinha em Calmon Viana, do lado de Poá. E quando a capelinha estava meio pronta, eu lembro que meu pai ajudou a construir essa capelinha. Meu pai é o cara patrocinador, de ajuda, é o patrocinador. A gente vai chegar mais para frente nessa história aí. Das obras dele. Eu vou dar um spoiler. Meu pai era um cara que tinha um cartãozinho. Naquela época não tinha Excel, não tinha nada, né? Tinha aqueles cartõezinhos, como é que chamava? Fichário. Ele tinha um fichário escrito assim: Senhor Jesus. Então tudo que meu pai ganhava, ele punha na ficha lá e punha 10% na conta corrente de Jesus. Então quando aparecia algum negócio, ele ia olhar a conta corrente de Jesus, como é que estava, para entregar para Guarda esse spoiler, porque ele vai ser muito importante um pouco mais para frente, hein? Cara, você que está acompanhando, guarda esse spoiler que você vai entender muito bem. Quem é da região aqui, essa conta de Jesus, conhece a obra lá do Padre Benevides e tal. O Padre Benevides ia para minha casa em São Paulo, chegava chorando na sala de casa, às vezes, porque tinha que pagar uma coisa, tinha que construir coisa, tinha que comprar cama, tal. E meu pai dizia: peraí que eu vou ver como é que está a conta de Jesus. Aí ia lá no fichário. Ia lá no fichário. E às vezes não tinha saldo suficiente. E ele antecipava, dava um crédito para o Senhor Jesus. Bom, mas isso aí é uma parte aí da história. Vamos voltar. E meu pai, eu lembro dele, do meu tio era músico. E eu lembro deles na capelinha lá que a minha avó ajudou a construir, cantando. Entendeu? Então, quer dizer, seu tio? Meu tio e meu pai. E eles cantavam muito alto. Meu pai cantava muito alto. Meu pai tinha um timbre de voz muito forte. Então, embora na nossa família, eu, meu pai e minha mãe, não tivesse uma história católica, eu tinha esse testemunho do meu pai cantando na missa e sabendo as músicas, né? Naquela época. E minha avó era muito religiosa e coisa assim. Ela deve ter transmitido para ele alguma coisa lá de trás. Vamos aproveitar para já começar. Lembra de alguma música dessa época? Dessa época aí. Eu vou cantar do meu jeito, né? Manda. Com minha mãe estarei na santa... Aí eu cantava: na cova um dia. Diferente desde o começo, é isso aí. Eu sempre mudei as músicas de igreja, segundo o meu princípio, entendeu? Então, a maioria das músicas que era o meu coração, eu cantava o meu calção, entendeu? Então, nossa, eu vou essa personalidade aí construiu, né, quem você é hoje. Mas a mãe dele era uma mulher religiosa. A mãe dele era. Não participava da igreja, mas... Participava da igreja. A mãe deles, junto com a mãe dela... A minha mãe era avó, devota de Santa Rita. Todo dia 22 então, ela ia na igreja. Então ela permaneceu. Vamos mostrar uma fotinha do Heraldo aí, ou vamos ver se a gente tem alguma coisa para mostrar do Heraldo desse tempo. Ele já mais crescido um pouco, né? Eu acho que a foto minha tocando violão eu acho que com 4 anos. O violãozinho a gente não achou, mas vamos ver se a gente acha alguma foto aí. Olha aí. Aí eu já tô... já é mais velho, porque velho. A fotinha com o violão a gente não encontrou, mas eu prometo trazer num outro episódio aí para mostrar pra galera. Quando é que essa foto aí? Aí eu tô com 17 anos. 17 anos. Macacão bom demais. azul, jeans. É isso aí. Coisa boa, vamos contar um pouco da história. Cris, Oi.
Se são as duas histórias, a junção das duas histórias que trouxeram essa obra tão maravilhosa. Eu ainda estou com 7 anos de idade, você já vai botar a crise aí. Acho que eu chego no 7. Nós vamos chegar no 7 e depois nós vamos junto para frente. Conta um pouquinho, Cris. Então, eu nasci em Franca, sou a segunda filha do casal Jonas e Terezinha, e fui criada dentro da tradição católica, né? Minha mãe era uma mulher que ia à igreja, participava, minha família, tanto materna como paterna, pessoas de frequentar a igreja. Meu pai ia com a minha mãe, depois de muitos anos, né, quando eu já era adulta, ele falava assim, eu fazia questão de ir à igreja e que minhas filhas fossem criadas dentro da igreja, porque assim elas iriam ser fiéis aos seus maridos. Olha a mentalidade. Era essa a crença, né? Então, cresci na igreja, né? Cresci frequentando catecismo, frequentando o pós-crisma, sempre. Mas dentro da igreja tradicional, né? Primeiro Eucaristia, crisma, tudo certinho na família. Tudo dentro ali, tudo formatadinho, né? A dona Cris quase foi freira, ela tem uma passagem pequena, assim, de coisa. E realmente, eu me questionei muito sobre a vocação religiosa. Isso eu já estava, eu tinha o quê? Uns 17 anos, 16, 17 anos. Então, quando eu me questionei sobre isso, eu procurei um curso vocacional. Fui para o curso vocacional, passei esse tempo que tinha que passar, e neste curso eu cheguei no último dia à conclusão. Eu seria uma leiga religiosa, mas que a vocação religiosa mesmo, eu não tinha. Então, o que acontecia na igreja nessa época? Ele está falando de um tempo pós-concílio, né? Já era né? um pós-concílio, mas... recente, né? Mas a igreja não tinha absorvido a mudança do concílio. O que tinha nessa época na igreja? Então, a lembrança que eu tenho era ainda da missa o padre de costas, da minha infância, né? Nós pegamos missa em latim. Mas eu lembro, olha só que louco, né, cara? Gente, a gente não é tão velho assim. O meu pai nessa... Só um pouquinho. Nessa mania do meu pai de ser patrocinador, a minha avó Filomena morava em Poá. Em Poá tinha o Reino da Garotada de Poá. Era uma obra que estava no início, né? E meu pai ajudou muito essa obra. Padre Simão, Padre Sebastião, quem é de Poá aí vai lembrar dessa época. E vamos falar assim, a gente viveu muito o que eu chamo assim, uma mistura de piedade com misericórdia, com caridade, entende? Porque meu pai sempre teve o coração aberto a ajudar os outros, independente da vida dele. Por exemplo, meu pai nunca juntou dinheiro, mas ele nunca deixou de ajudar as pessoas, entendeu? Então, a gente tem uma ligação religiosa, por exemplo, com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o padre Sebastião foi muito importante na minha infância, porque era um padre que usava batina, você vê, estava pós-concílio, mas ele jogava futebol com as crianças, entendeu? Então, o padre jogando futebol de batina na terra, entende? Tem umas coisas dessa igreja aí pós-conciliar que a gente viveu de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu fiz a primeira comunhão no colégio, então não tinha, que eu me lembre, não tinha na isso. Comunidade, era na própria escola. Na própria escola. Então, eu lembro que foi a primeira vez que teve primeira comunhão no colégio que eu estudava, entendeu? Então, e o colégio tinha um cunho, embora não fosse um colégio católico, religioso, ele tinha um cunho de religiosidade católica, entendeu? Eu estudava em colégio de freira, fiz primário, que no tempo era primário, né? E aí as freiras elas chamavam as crianças para ir para catequese. E eu não queria ir para catequese. Eu estava acho que no primeiro ou segundo ano, eu não queria ir para catequese, e quando eu chegava na aula de religião, eu viajava. Eu ia para outro mundo,
E aí a freira perguntava as coisas para mim, eu ficava olhando para a freira e não sabia o que responder, lógico. Então, ela chegou para mim um dia e falou assim, escuta, por que é que você não responde as perguntas? Eu era meio sapeca, sabe? Aí eu peguei... Eu tinha um lado... eu falei para a freira assim, não, é que eu não escuto direito. Como é que eu ia sair dessa, né? Eu estudava no colégio. Aí a freira chegou para minha mãe e disse assim, olha, ela não escuta direito. A minha mãe, imagina, ela escuta muito bem. Aí, então é melhor deixar para o ano que vem, que eu acho que ela não tem maturidade para fazer ainda a primeira Eucaristia. E eu fui então para o ano seguinte, na escola mesmo. Quando que começa na história de vocês? A gente tá fazendo esse episódio com os dois para contar um pouco da história junto. Depois nós vamos fazer episódios. Eu ia contar uma história engraçada. Depois nós vamos fazer episódios com os dois separados para a gente contar essa história mais a fundo. Mas pode contar a história, conta aí. Então, nessas mudanças de São Paulo-Rio, o 4º ano primário eu fiz no Rio de Janeiro, no colégio alemão, Deutschland School, o Colégio Cruzeiro. E tinha aula de religião. Né, e era uma freira que dava. Só, cara, eu era voado, não entendia nada de igreja, não sabia nada de nada. E eu estava na fase de fazer bagunça, entendeu? Então, a freira começava a aulinha de religião com aquela música. Alô, bom dia, ó como vai... Você é dessa época, não? Nem pensar. Olhar bem amigo, um claro sorriso, aperto de mão. E a gente, sem saber como e por que, se sente feliz e sai a cantar uma alegre canção. Quando chegava uma alegre canção, eu fazia assim, alegre canção! Eu ficava... E a irmã, ela era uma alemã. Diferente. Ela era alemã, ela disse assim, por que você faz isso? Eu disse, porque eu tenho um chamado para ser cantor. Eu tenho uma coisa. Então, tadinha, ela levava a sério, sabe, as coisas. E, puta, a classe rachava de rir, né, cara, com as coisas. Então, rolava a aulinha de religião e eu falava o tempo todo. Né? Eu lembro da freirinha falando assim, quem fala lá? Quem fala lá? Né? Que era eu falando o tempo todo e coisa assim. Então, as minhas experiências religiosas sempre foram na bagunça, na coisa desse tipo. Né? Mas pode. E Deus, esse era um parênteses. E Deus é interessante como Deus vai moldando algumas coisas atuais. Eu sei cantar musiquinha até hoje, né? Netinho. Qual delas? Essa aí, claro, tá o riso a perder de mão. Muito tempo. E são essas pequenas coisas, elas te moldam, né? E olhando para a história de vocês, um pouco mais à frente, quando começa a aparecer sei que cada um tem seu chamado, o Heraldo tem sua história de conversão, quando começa a aparecer essa vocação e esse chamado de ter essa intimidade, essa proximidade com Deus, não mais de uma vida pelos pais ou por aquilo que os pais viviam, mas por uma decisão de vocês? Quando eu tinha 17 anos, 16, 17, eu fiz um encontro de jovens chamado Shalom, em São Paulo. Né? Meus pais moravam em São Paulo. A gente está falando de que ano mais ou menos? 17 anos, ela nasceu em 53, 70. Anos 70. Então eu fiz o Shalom e... Que não é da comunidade Shalom. Não é da comunidade Shalom. Era uma comunidade Shalom lá de São Paulo. Era uma comunidade. Era um encontro chamado Shalom. Nessa época, 70, a gente não tinha renovação ainda. Né? Não tinha. Não. Então aí tinha nos Estados Unidos já. Sim. Dentro dessa comunidade de jovens, né? Eu comecei a frequentar e a conversar com o padre e a me aproximar mais do movimento. Era um movimento. Com 18 anos eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, os meus pais fizeram cursilho. Eles fizeram cursilho e não sei por que colocaram meu nome para fazer cursilho. O cursilho normalmente era para adulto, pessoas casadas. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, né? E eu fui fazer o cursilho, né? Mas eu tinha feito o que 2 semanas antes, eu fiz a experiência de oração em São Paulo. Nessa comunidade? Não, aí eu fiz no Santíssima Trindade. Era um convento. Um convento Santíssima Trindade. Foi praticamente uma das primeiras que aconteceram em São Paulo. Então, ali eu estava com a experiência da experiência de oração, da renovação carismática muito recente.
Meus pais também fizeram. Eu fui para o cursílio. No cursílio, eu com 18 anos, vou dizer, eu era a única que fazia oração espontânea na capela, eu era a que cantava, eu era a que meditava no Evangelho. Ali eu vi... Por essa experiência que você já tinha tido. Porque exatamente, eu já tinha tido Como experiências anteriores. Como era o nome desse anteriores. esse anterior? Que você Shalom. fez? Shalom da comunidade. Da comunidade de jovens. E aí né? o próximo que Ela você falou tinha feito a experiência já era da renovação? Aí já tinha renovação. Foi quando surgiu a renovação. Quem que era o padre lá nessa época? Na renovação? Era o Frei, como que era o nome dele? Que fez o casamento da mãe do Maurício. Era Padre... era um Paulino. Padre Pio. Um pouquinho o microfone da Cris aqui. Padre Pio. Só falar um pouquinho mais perto. Isso, Padre Pio. O Padre Não Pio. é o Padre Pio. Não é o da Itália. Famoso. Então, aí, ele acompanhando e a gente, assim, entrou de cabeça na renovação carismática. E foi ali, na renovação carismática, nesse tempo, que nós saímos para o interior de São Paulo, para várias cidades, levando a experiência de oração. A gente está falando de Franca ainda? Levando... Mas essa experiência de oração na Shalom já é São Paulo. São Paulo, a experiência... ela ficou até um ano. Não, Franca, eu saí de Franca com 3 anos de idade. São Paulo, Então, aí começou as viagens vieram, começamos a evangelizar através da renovação, e para isso, a gente naquela época tinha uma orientação das irmãs e dos padres que a gente afundasse na Bíblia. Então, a gente afundava a cabeça na Bíblia, entendeu? Estudando e procurando conhecimento, e isso vai entrando na gente. Isso vai... nós fomos convivendo com padres, com freiras abertos, né, aos carismas, abertos àquela experiência nova, e isso contamina muito porque a era gente. tudo muito graças novo a nessa Deus. época, né? Nossa. E a maioria dos chique. padres e das freiras eram importados, não eram brasileiros, né? Foi quando... A maioria era holandês, italiano. Padre Haroldo veio, Padre Eduardo, eles eram recém-chegados no Brasil. E nessa época, onde que o Heraldo estava? Em 70, eu estava fumando maconha. Eu estava em outro barco, né? Assim, dos 15, 16 em diante, eu virei porra louca mesmo, né? Aí eu descambei, e você perguntou para ela como começou o chamado da religião, né? Eu com 18 anos, eu estava usando droga, né? Eu não estava tão fundo, porque naquela época não tinha droga tão funda. E em 72 eu fui preso, né? Com droga, no carnaval, e eu achei que ia sair, né? E não, eu fiquei preso depois da quarta-feira. Achei que na quarta-feira de cinza ia me soltar. Mas na quarta-feira de cinza eu não saí. Eu ia ser julgado. O outro cara que estava preso comigo, o André, era menor de idade. O André saiu e eu fiquei. E eu fui julgado, né? E é interessante porque esse meio tempo aí começa o processo de Deus na minha vida. Eu estou na cadeia e meu pai recém-operado do coração. Meu pai foi o primeiro sobrevivente a fazer a operação de Ponte Safena tendo infarto. Então tinha tido um caso na África que morreu e meu pai operou tendo infarto. E meu pai sobreviveu. Então, eu era o xodó do meu pai e da minha mãe. E eles nem imaginavam que eu estava metido em droga e coisa assim. Meus pais estavam no Rio de Janeiro, passando o carnaval, e eu tinha ido para o interior de São Paulo. E aí, cara, começa a complicação, né? Eu tinha que avisar meus pais na época, não tinha celular, não tinha nada. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu avisar meus pais no Rio, para eles virem para São Paulo, para ir para o interior. E quando eu encontrei o meu pai a primeira vez que eu estava na cadeia, pensei, meu pai vai bater em mim, né? Aquele sentimento ruim de estar fazendo coisa errada, né? E eu encontrei meu pai no corredor da cadeia. E ele vinha vindo num degrau acima de mim, eu num degrau abaixo dele. A gente foi encontrando, quando chegou no degrau,
ele desceu e me abraçou. Quando ele me abraçou, eu senti que ali a minha vida estava começando a mudar. Eu estava experimentando um amor de uma maneira diferente. Quando eu achei que eu deveria ser julgado, que eu deveria ser punido, eu estava sendo acolhido. Sendo amado, né? É. Então ali começa um processo na minha vida de Deus comigo, não meu com Deus, né? Deus começa a me cercar naquela história. Aí tinha um advogado muito bom, tal, não sei o que, eu consegui ser transferido para um sanatório na cidade para esperar meu julgamento, né? Eu vou para lá e lá eu convivo com os loucos, né, cara? Então, assim, as brincadeiras dos loucos, aquelas coisas que para nós é piada, eu vivia lá, né? E eu me divertia. Só que eu conheci um cara que ele era tipo um ajudante, ele era interno, mas ele era um ajudante, o Aguinaldo, né? E eu fui julgado no dia 2 de março, no dia 1º de março, me chamaram lá, na portaria. Disse, olha, tá aí e tal, estão te chamando. Aí eu sabia que eu tinha que voltar para a cadeia para ser julgado no dia seguinte. Eu encontrei o Aguinaldo na escada. Ele disse, então você está saindo? Tal. Eu disse, eu acho que eu vou voltar para a cadeia. Tal. Ele olhou sério para mim, ele sempre foi brincalhão. Ele olhou sério para mim e disse assim, vai que eu vou estar rezando uma Ave Maria para você. Reza uma Ave Maria, que eu vou estar rezando uma para você. Cheguei lá, realmente eu tinha que voltar. Quando eu voltei para a cadeia, tinha uma freira no corredor das celas. Tinha, sei lá, era uma cadeia pequena, tinha umas, sei lá, 4, 8 celas. Tinha uma freira pregando lá. E eu falei para ela que minha mãe estava na cidade, que eu queria encontrar minha mãe e tal, não sei o quê. Ela deu o recado para minha mãe foi e tal, conversamos. No dia seguinte, no meu julgamento, eu estava para entrar na sala de julgamento, encontrei um amigo meu que tinha ido lá, um grande amigo, que tinha feito o encontro do Emaús, que era um concorrente do Shalom, o Natal. E naquela época, quando você fazia encontro de jovens, você ganhava um crucifixo, entendeu? Quando eu estava entrando, o Natal tirou o crucifixo dele e me deu. E falou assim, a gente chamava de Tchê, né? Um outro, Tchê, quando as coisas apertarem, lembra dele, né? Eu entrei e tal, e começou a defesa, não sei o que. Quando o promotor começou a falar, eu disse, eu não sou nada disso, esse não sou eu, né? E comecei a pensar, o cara que eu era, o garoto que eu era, o filho de família boa, tudo isso, e que eu estava vivendo um momento errado. E nesse momento eu botei a mão no crucifixo. Quando eu botei a mão no crucifixo, eu olhei que atrás do juiz tinha um crucifixo. E eu lembrei da palavra do Natal. E eu não sabia rezar, entendeu? Eu misturei Pai Nosso com Ave Maria, com Cruz Credo, Filho de Deus Santo, com não sei o que, né? Eu fiz lá a minha oração. Depois disso o juiz me chamou lá. O juiz me chamou e disse assim, Heraldo, você é um rapaz muito novo, estou vendo a sua família como que é, estou vendo você quem é, e hoje você tem uma decisão de vida. Ou você volta nesse lugar, ou semelhante muitas vezes, ou você ajuda muitos jovens a não virem para um lugar desse. Depois eu soube que ele era um cara religioso e tal. E ali naquele momento foi minha decisão de mudar a vida de muitos jovens. Então ali começa meu processo de Deus na minha vida. A dor tem a ver com o propósito, né? Exatamente, exatamente. E Deus, como Ele é misericordioso, Ele te buscar nos momentos de criar situações, né? Para quê? Para aquilo que havia de vir. Então nós estamos falando em 1972, de março, mais ou menos 72. Em 73, meus pais tinham feito encontro de jovens, encontro de casais. E minha mãe queria me levar para conhecer o padre Zezinho, que estava fazendo uma missa lá na igreja de São Judas, que era uma missa de jovens e tal, mas eu estava em outra, entendeu? Eu estava namorando, estava em outro papo e tal. Só que eles arrumam para eu fazer um encontro de jovens, né? E eu vou para o encontro de jovens, assim, ó, pau da vida, cara. Eu tinha uma bronca de padre,
Eu não gostava de padre, né? E eu fui para discutir com o padre, para o encontro de jovens, porque eu sabia que tinha padre lá. Mas na sexta-feira, teve uma primeira palestra, teve um testemunho de um cara que foi muito forte para mim, o Zé Rubens, e a gente foi para a capela. E quando eu fui para a capela, eu não sei o que aconteceu na capela. Sei que eu estava chorando e eu não entendi o que estava acontecendo. Depois, quando eu amadureci e tal, eu sabia que eu estava sendo batizado no Espírito Santo e que Deus estava me dando o amor dele ali naquele momento. Eu estava sendo amado. Eu estava vivendo uma experiência do amor de Deus. E eu não sabia o que era. Não sabia se era emoção, se era o que estavam falando. Algo diferente estava acontecendo. Estava voando. Sim. Mas eu estava tendo uma experiência, entendeu? Sim. Dali em diante, eu assumo um radicalismo com os princípios que eu tinha dentro da igreja. Eu acho que a minha história com a igreja começa ali. E aí você vai e participa de um encontro. Eu participo do encontro, né, com o padre Alfonso Pastore. Que é esse encontro aí que aconteceu essa situação na capela. Exatamente, no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Acho que a gente tem a foto do encontro aí. Esse aí é outro. É outro encontro? Que eu vi é outro, mas a gente tem vamos ver, só para distrair. Vamos ver qual encontro que é esse aí. Tem um encontro aí que a gente tem uma foto. Tcharam. Atenção, senhoras e senhores, encontro de 1900. Isso aí já tem história. Vai chegar. Não, isso aí já é depois. Nossa. Não, mas isso aí é legal. Mas vai chegar aí, calma, não adianta. Ó a Cris aqui, ó. Tem Maurício. Pedir pra nossa produção, tem uma foto na escadaria, galera. Não, mas isso aí é bom, vamos falar dele aí. Peraí, calma. Aí o encontro. Ó, esse aqui, quando você falou, e parece, você olha e fala exatamente, sabe? É o pai do Tiaguinho, né? É o pai do Tiaguinho, ó. O pai e a mãe ali, ó. Pai e a mãe do Tiaguinho. Peraí, ó. Esse aqui é o avô dele, o avô do Tiaguinho, pai da Márcia. Olha. 72 isso? Olha lá o Heraldo lá em cima. Tem uns 2 ou 3 tios dele aí, ó. O Heraldo tá aqui. Ó, esse aqui é tio dele, o Padreco. Esse aqui é tio dele. Então, se o Tiaguinho assistir 72, 73, isso aí? Isso mais ou menos essa época? Olha meu pai aqui. Esse aqui é o Jonas, meu pai. né? Então, aí eu perguntei, o Jonas tá aqui. Essa aqui é minha namorada, ó. Mas Era. Mas que tá minha mãe também aí se procurar. A Cris não tá aqui, né? Nesse encontro. Eu não. Mas seu pai participava desse encontro que... Era um encontro da experiência de oração. Aqui já era renovação. Eu não estava aí porque eu estava na faculdade. Eu ficava finais de semana às vezes na faculdade. Esse cara que sou eu, olha lá. Minha mãe está por aí, gente. É só ela está para cá, sua mãe está para cá. Então, eu começo a participar da paróquia. Eu moro em Santo Amaro e o encontro foi na Vila Leopoldina. Nós temos aí uns 20 quilômetros de marginal. Isso. Tá? Uma referência de distância. E eu começo a participar da paróquia na Vila Leopoldina, né? E vou tocar lá e levo violão, porque os caras pediram, porque eu tocava violão e tal. Então, conta essa parte. E quando, agora eu quero saber quando, a gente vai chegar lá, quando vocês se encontram? Tá longe ainda. Não, tá acontecendo, as experiências estão acontecendo. Falta 6 anos pra gente se encontrar. Não falta. Caraca, não, amigo. Anos? Se meu pai já tá aí, não, menino. Como assim 6 anos? Foi 73, a gente encontrou 76. Que 76, meu amor, não foi. Foi antes, bem. Ó, eu só sei que ano que vem nós fazemos 49 anos de namoro. Deixa a câmera nos dois para eles resolverem. 2026 menos 49 dá 1076. Nós demoramos quantos anos para começar a namorar? Sei lá, eu. Tá. Comecei a namorar logo. Mas aí, nessa época, a Cris também participava de grupo de oração. Também, eu fiz antes que ele a oração. E aí a renovação já é forte em São Paulo. Então, aí eu estava na faculdade. Nem sempre eu podia ir nas tem muita história que você está engolindo aí. Então, vai ter oportunidade, não se preocupa. Então, meus pais às vezes iam e eu ficava estudando no final de semana. Mas teve um final de semana que eu fui na experiência de oração e era meu primeiro dia de férias. E eu ia fazer a meditação no sábado. De manhã, né? No sábado de manhã na capela. Então eu saí da faculdade assim e já entrei lá no seminário Santíssima Trindade. Onde ela fez a primeira experiência. Isso.
Quando eu entrei ali, fui fazer essa meditação, os jovens estavam sentados no chão, né? E a capelinha era pequena. é pequenininha. Então eu tinha alguns na cadeira e eu estava sentada no chão. E eu comecei a fazer a oração, a meditação na passagem. Depois eu vim a saber que a minha sogra fez assim e olhou para ver quem é que estava rezando, para tentar ver quem A minha mãe era. fez experiência primeiro. Estava na lá, casa. ela estava fazendo a experiência de oração. Então ela tentou procurar e ela não conseguia ver, porque tinha vários jovens sentados, né? Ali encostados no chão, de várias pessoas. E ela só conseguia enxergar que eu estava de bota, uma bota preta, né? E ela escutava a minha oração e ela disse que pensou assim, ali diante do sacrário: Jesus, arruma uma namorada como essa menina para o meu filho. Eu namorava firme nessa Ele estava Aí, namorando, ele mostrou a traíra, né, namorada, bicho? né? Pediu a traição pro filho, né, cara? E eu nem estava sabendo, para pensar. Tá. E aí convivemos, acabou ali, foi legal a experiência de oração, foi muito bem. Passado uns tempos, algumas experiências, ele foi fazer com a namorada a experiência de oração. E nesta eu não fui. A minha mãe foi, meu pai foi. E, sabe, teve um rapaz que estava com a namorada que deu um trabalho na experiência de oração, cara. A Terezinha falando. A minha mãe me contando depois. Cris, teve um rapaz que estava com a namorada. Eu questionei tudo, cara. Ele não entendia nada, parecia que ele estava em outro universo, ele só queria perguntar, ele queria questionar, ele não entrava em oração. E, olha, eu disse, nossa, mãe, é? E aí, no fim, como é que ele acabou? Ele não entendeu? Como é que foi? E ela assim, não, parece que no fim ele ficou mais assim, melhorzinho. Ah, que bacana, tá bom, eu escutando minha mãe falar. E como eu estudava em São José dos Campos, na quarta-feira minha mãe tinha o grupo de oração lá no apartamento dela. Eu ficava com umas 100 pessoas numa sala de 8x4. Sei lá. No grupo de oração foi um dos primeiros de São Paulo. Eu terminava a aula na faculdade, eu pegava o ônibus da Pássaro Marrom, na Dutra, ia até a rodoviária de São Paulo, pegava o ônibus, subia Brigadeiro Luiz Antônio e eu chegava assim na hora do grupo de oração. Mas quarta-feira eu queria estar no grupo de oração. Eu fazia isso, participava do grupo de oração na casa da mamãe. No dia seguinte, 5 horas da manhã, eu já estava pronta para ir para a rodoviária para voltar para a faculdade. Mas nesse grupo que teve, eu fui. E o rapaz que tinha dado problema no grupo de oração, lá na experiência de oração, foi com a comunidade de jovens que ele participava, com um monte de jovens, entendeu? Então, eles assim entraram com tudo no grupo de oração, e todo mundo lá, ele levou. E eu não sabia quem era, né? Aí, no final, tinha o Abraço da Paz. E quando eu abracei, que eu não sabia quem mas era esse jovem, eu abracei desejando a paz, eu olhei para ele assim e falei assim, que a paz de Jesus esteja com você como está comigo. Deu match. Aí tá, tudo bem, eu não sabia quem era. Acabou, todo mundo foi embora. E eu perguntei para a mamãe, eu falei assim, quem era aquele rapaz assim? Ela lembrou na hora, é o rapaz do trabalho. Meu Deus do céu, né? Falei, porque quando eu falei assim para ele, que ele olhou para mim e não soube o que responder, eu na hora dentro de mim pensei assim, eu gostaria de namorar esse rapaz. Mas quando eu soube que ele era... Eu não gostaria de namorar mais. Não quero mais. Tá, e aí a gente começou a trabalhar nas experiências, ele tocava violão e eu cantava. E a minha mãe também. Ela namorava e eu também. Os dois namoravam. Mas em épocas diferentes. Quando ele estava namorando, eu estava sem namorar. E quando eu estava namorando, ele estava sem namorar. E nisso daí, um dia, a minha mãe me chamou e falou, Cris, eu tive um sonho. Eu falei, sonho da minha sogra. Sonho da minha mãe. Eu falei, mãe, eu acho que eu não quero saber seu sonho, não. Eu falei, não, eu vou te contar o sonho que eu tive. Eu disse, tá bom. Eu sonhei que eu cheguei pro Heraldo e falei assim, Heraldo, ama a minha Cris. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ama a minha Cris. Quem é que
luta com as mães e com as sogras, né? Que mães e sogras. De um lado Aí, quando ela fala, a minha mãe pedindo uma nora igual aquela lá. E Ama aí, minha Cris. eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, não, querida, não, mãezinha, tá tudo bem na minha vida, tá tudo ótimo. Ah, mas foi questão de tempo. Veio realmente o que eu não esperava do namoro, que era um checkmate, né? A mentalidade da época, né? O meu namorado, ele achava que o homem tinha que estar em primeiro lugar na vida da mulher. E eu dizia sempre que o primeiro lugar na minha vida seria Deus para sempre, né? E aí ele disse, não, um homem tem que estar em primeiro lugar na vida da mulher. E aí ele falou assim, então vamos ficar um mês separados. Eu disse, vamos. Mas dentro de mim eu já tinha realmente a resposta. Ele falou, não me dá a resposta agora. Depois de um mês eu falei, olha, sem você eu vivo. Sem Deus eu não sobrevivo. Então não dá para continuar. E assim terminou, e ele terminou também. E aí entra outra parte da história. Tem um universo aí para trás. Mas esse espaço do encontro com Deus até o encontro com a Cris, quanto tempo rolou mais ou menos? Uns 3, 4 anos. Tá, entendi. Né? Não foi tão rápido, né? Eu fiz o encontro em 73, vou encontrar com ela em 76, né? Antes um 75. pouco. E é legal a gente 75. falar disso porque essa história que a Cris traz, né, da avó Terezinha, falando de um jovem questionador. Como é que foi, antes de você contar o encontro, mas como é que foi esse tempo? Porque quando você encontra com a Cris, já tem um pouco de amadurecimento, já tinha alguns aprendizados. A gente tem que falar um pouco do que está acontecendo com a igreja, sabe? Porque onde a igreja estava fazendo os encontros de jovens, coisa assim, e os jovens estavam se convertendo, cara. O Padre Jonas estava fazendo um tipo de encontro. Quando a gente fala igreja, mais forte é a renovação carismática. Aí não. Aí são encontros de jovens, cursilho de cristandade, coisa assim. A renovação está lá embaixo de tudo. Ela já tinha feito. Mas era um subterrâneo da igreja, a renovação. Então, eu faço um encontro de jovens, começo a participar da comunidade e é engraçado, porque hoje eu entendo, né, o que é isso. Eu tinha um espírito de liderança, entendeu? E eu tinha um espírito de questionamento, entendeu? Embora eu não fosse um cara aprofundado em doutrina, em coisa assim, eu era questionador. Eu queria saber por quê, entendeu? Então, foi assim que começa a minha história na música católica, né? Depois, se der, a gente fala em outro momento, mas a minha história na música católica começa exatamente aí na missa, né? Que eu chego para o Padre Antônio na paróquia e digo assim, padre, por que as músicas da missa são tão ruins, né? E, você fala para o padre isso, você fez encontro há 2 meses, coisa assim, aí você vem falar, o padre disse assim, porque ninguém faz outra, né? E aí, para mim, aquilo foi um desafio. Que eu tinha que fazer música boa para missa. Cara, só que eu não entendia nada, cara, de liturgia, de nada. Eu sabia de música, né? Que tinha que cantar, que a rosa é mais bonita, que não pode entrar água no barraco, sabe? E aí eu, junto com o Egeu, que era um outro rapaz, que tinha mais tempo de caminhada, e a gente faz as músicas da missa do domingo seguinte, entendeu? Então, aí começa um troço de desafio na minha vida. Na paróquia que eu participava, quem coordenava, era um grupo grande de jovens, quem coordenava eram 5 jovens e 5 casais. Então, eu tinha proximidade com os 5 jovens, mas eu não tinha com os 5 casais. Só que na hora de votar, era 5 contra 10. Então os jovens sempre perdiam, entendeu? E aí eu falei para o padre, está errado isso, né? É um grupo de jovens, não um grupo de casal. Nós temos que mudar isso. Virou, mexeu, eu e o Tedesco com outro cara, nós tiramos todos os casais do conselho, né? E aí ficou um negócio assim, não é mais encontro de jovens com Cristo, é encontro de jovens com Heraldo e Tedesco, entendeu? Começou aqueles disque dentro de igreja. E aí a gente assume o grupo de jovens,
Os outros 5 jovens saíram, mas a gente pega eles para ajudarem a gente, e a gente começa uma revolução na paróquia, né? Logo assim, de cara, a gente marca um encontro numa casa de crianças abandonadas, né? E que tem deficiência física, a casa do Pequeno Cotolengo. E eu vou de palhaço, a gente monta teatro, assim, ó, revoluciona, né, cara? A paróquia vai a todo vapor. E com o tempo, eu começo a dar testemunho da minha vida, da minha conversão, coisa assim. E na paróquia onde eu morava, né, em Santo Amaro, eles vão começar um encontro de jovens, né? E me chama para dar uma palestra no encontro de jovens. E eu vou no encontro de jovens, só que essa paróquia tinha um troço legal, cara. Porque o coordenador principal, ele era do Cursilho. E ele, no Cursilho, tinha contato com os artistas. Então, já no primeiro encontro, tinha alguns artistas que não eram famosos, mas já estavam lá. E eu lembro que nesse primeiro encontro que eu fui, eu dei uma palestra, dei um testemunho, e um cara me procurou depois, eu lembro dele de macacão, azul, riscadinho, com branco, e a gente começou a conversar, e ele disse assim, cara, seu testemunho foi muito importante para a minha vida, né? E aí depois esse cara começou a fazer música com mensagem, entendeu? E de repente esse cara estourou, bicho. O Peninha, que hoje ele ainda compõe música é um dos maiores compositores aí de sertanejo e tal. Muita música. Então, na paróquia, eu começo esse primeiro encontro e o Paulo, que era coordenador, pede para eu participar da paróquia. Entendeu? Que é da sua paróquia, né? Que era onde eu morava, era 2 quarteirões da minha casa. E eu começo a participar numa paróquia que não tinha padre. O padre ia de domingo só celebrar a missa, mas durante a semana quem tocava tudo eram os leigos, entendeu? E para mim era um prato cheio, cara, porque eu era da cabeça louca, né, mano? Eu não tinha muita base de quem mandava como que funcionava. Então, aí a gente começa a montar esse grupo de jovens lá, e aí a gente começa a fazer um monte de coisa, né? A gente tinha que motivar a juventude, porque o jovem tem que ter. E a gente bola uma gincana e divide o grupo de jovens. A gente tinha encontro de jovens sempre. Divide o grupo em equipes de gincana, né? E tem que arrumar coisas, tarefas para gincana. Estou enchendo o saco ou não? Não, continua. Porque se falar também eu corto. A gente está aqui para contar a história, é isso mesmo. Então, você imagina uma paróquia que cabia, sei lá, 100 pessoas na igreja, né? A gente faz uma gincana que nós arrecadamos, em 15 dias de gincana, 2 toneladas e 200 de batata, 1.500 quilos de cebola, quase 3 toneladas de arroz, tal. Onde vai guardar isso, Netinho? A paróquia não tinha salão, não tinha nada. Não cabia. Aí nós arrancamos os bancos da igreja. Não tinha padre também, né? O padre ele ia de fim de semana, ele endossava. Só tinha batata. Quando ele chegava, a igreja estava fedendo cebola podre, cara. Então, a gente tirava tudo, fizemos. Aí preparamos tudo para entregar para os pobres. Tinha uma favela do outro lado do rio, nós estamos falando ali de Santo Amaro, né, cara? Cada pobre ia levar um saco de 50 quilos de comida e um de 50 quilos de roupa. Agora pensa, um pobre de favela, como é que ele vai levar um saco de 50 quilos de comida? Não tem Uber, não tem nada nessa época. Não tem a facilidade. Então, no meio, bolou a coisa para entregar. Né? Tava lá os pobres, tudo com senha, com tudo. Só que entregava, os caras não saíam do lugar com o saco, cara. E aí tinha que arrumar um caminhão na hora para botar os sacos com os pobres em cima. Fala isso aí, eu acho que isso aí é muito vinculado a você mesmo, eu acho que quando você inova, quando você abre caminho, você abre caminho, você vai na frente, e coisa que ninguém fez,
É fato que quem está fazendo tem a experiência negativa de coisas que tem que Ninguém enfrentar. pensava em logística. Então, eu preciso alimentar o pobre. Então, quanto Pensava mais em comida eu campanha. conseguir, melhor. Aí não consegui. Então, são desafios. Aí não pensa como é que o pobre vai levar para casa. Né? São desafios de quem desbrava o meio, são desafios que encontra. E eu acho que isso está muito no DNA da sequência de vida da sua vocação, então, da vocação de vocês. Eu vou mostrar né? aonde está a relação aí. Depois que eu fui solto da cadeia, eu encontrei um cara que era da turma da droga, entendeu? Mas ele era mais cabeça. E ele falou assim para mim: você foi fundo demais muito rápido. A minha vida toda, eu fui fundo demais muito rápido. Sim. Em tudo. Entendeu? Então aí você vê aí, de fazer um troço desse, eu fui fundo demais. Eu sei bem. Muito. Você já assumiu as consequências. Eu tenho algumas histórias desse. Você não tem 49 anos de namoro, mas. Não tenho, mas tenho 25 anos. 25, pois é. Então, mais ou menos. O que acontece? Eu estou com esse grupo de jovens, minha mãe faz a experiência de oração e ela fala para mim que os caras lá falam em línguas. Eu queria falar em línguas, alemão, inglês, entendeu? Então eu quis ir pro tal da experiência de oração. Só que chegou lá, não tinha nada disso, né, cara? Era outro clima, outra história e tal. Só que já era um propósito de Deus me amadurecer espiritualmente. Quando a gente fala de experiência de oração, né, para quem está assistindo a gente hoje, né, a gente está falando de um encontro da Renovação Carismática, Renovação certo? Carismática, de sexta-feira à noite a domingo. Nós estamos falando de 1970 e pouco. É um encontro, né? A experiência de oração é uma Renovação. É um encontro de 3 dias. Em 74 eu entrei. 74. Para Renovação. Quando eu entrei, não tinha quem tocasse violão nos grupos de oração. Essa em São foto Paulo. que a gente colocou aqui é de quando? É um pouco depois, é 75 mais ou menos. Tá? Essa que você está tocando na igreja, então, que aí a Cris já está nessa foto. Não. Aí já é 78. Aí nós éramos recém-casados. Aquele ali. Aquela ali festival foi quando saiu aquela a música. outra que está a escadaria lá é Olhos 75. Mas quando rola essa história toda aí de... ô padre, as músicas são muito ruins. E o padre, porque ninguém faz, né? Qual que é a sua reação imediata nesse momento, no sentido de assim, o que eu vou fazer então? Porque fazer as músicas da missa. Eu fui e truquei, né? E agora, como é que vai ser? Igual o Lula, 6. E como é que começa essa história? Como é que começa? A gente faz as músicas da missa, eu e o Egeu, né, ainda lá na Vila Leopoldina, rodamos as músicas no mimeógrafo, álcool, e no domingo cantamos durante uns 3 meses a mesma música, né? Para variar, né? Quer dizer, a provocação do padre não ficou parada, né? Não. Houve uma reação em relação. Foi uma reação imediata, né? Imediata. Esse padre me ajudou muito, porque, cara, eu não entendia nada, eu não acreditava em Deus, eu não tinha nada, né? E eu um dia falei para ele assim, nessa época aí das músicas da missa, falei para ele: padre, eu não acredito em nada. Eu estou aqui, mas eu não tenho fé. Sabe assim, eu ia lá de gaiato, cara, de emoção. Ele disse assim para mim: Heraldo, presta atenção na missa hoje. Isso foi antes da missa. Eu prestei atenção na missa o tempo todo. De repente, Netinho, o padre levanta a hóstia consagrada e diz assim, ó: eis o mistério da fé. Por isso que hoje eu não gosto mais que fala mistério da fé. Mistério do quê? Entendeu? Eis o mistério. O mistério da fé estava ali. Eu entendo a dimensão da Eucaristia na igreja, na minha vida, em tudo isso. O mistério do que eu não tinha estava ali. Era a minha história. Era tudo que eu buscava, tudo que eu não entendia, patavina e tal, era um mistério. Entendeu? Não era... Eu ia muito na razão, no raciocínio. Estava querendo encontrar na razão que não tinha. E era mistério. Era mistério de fé. Então, esse é um marco, acho que é um dos mais legais da minha vida, sabe? É o mistério da fé. E quando a gente chega mais para frente um pouco aí, a gente está falando aí de encontro de EJC, grupo de oração, na casa da avó Terezinha. Nós estamos numa transição aí de 1970. Estamos para lá e para cá. Então, quando teve esse grupo de oração que a gente se conheceu, na verdade, na experiência de oração que a minha sogra foi, eu dei a palestra de Maria.
Então, eles tinham um encontro de jovens na paróquia. E aí eles me chamavam para fazer a palestra de Maria para os jovens. No encontro de jovens tinha uma palestra de Maria. Tinha uma época que era assim, eu ia lá, dava palestra. Eu fui com a minha namorada buscar em casa. Ele ia me buscar junto com a namorada, e aí depois ia me levar junto com a namorada. Tava cevando, né, cara? O nome do grupo de oração, como é que é? Jocris, é isso? Jocris. Jovens Unidos em Cristo. Dos jovens, Jovens Unidos a produção está toda vapor. Era o Thiaguinho está participando aqui já, tá vendo? Jocris. Era um grupo muito radical. Muito radical. Acho que essa fase era uma fase muito... A transição foi forte, né? Eu fiz muito movimento para arrumar dinheiro para os outros. Nessa fase aí, eu bolei um adesivo, porque naquela época colocava muito adesivo em carro. Lembra aqueles plásticos que passava guspe, passava água, colava, né? Eu tinha um plástico que eu fiz, chamava assim, ó, sou cristão, e daí? Em branco, e amarelo assim, e daí? E daí? Com ponto de interrogação, entendeu? E nós vendemos muito desse plástico aí, entendeu? E ajudamos muita obra dentro da igreja. E aí tem um DNA do seu pai, né? Sou cristão, e daí? Exatamente. Tem algo que não era religioso no sentido de igreja, né? Mas tem algo aí que passou de pai para filho e tem essa dedicação e essa entrega de cuidar do outro, né? A preocupação de assim, um pouco que dá para sentir, né? Não é nem tanto espiritual inicialmente, né? Algo espiritual também mas a preocupação do cuidado com o outro. Né? Quando você fala de arrecadar, né? Nós arrecadamos comida, a gente alimentou os pobres, a gente arrecadou dinheiro, né? Então isso eu acho que... Foi nos asilos, no lugar das crianças paraplégicas, no lugar de crianças que não tinham pais, que eram abandonadas, entendeu? Que também é interessante a gente conversar, porque também eu fico prestando atenção na nossa conversa e é como se a gente fosse colocando blocos nesse alicerce do que foi surgindo com o tempo, né? Nós estamos falando de jovens de 18 anos, de 19 anos. Nós estamos falando daquilo que é social, do cuidado, porque isso aí sempre foi a gente vai falar disso mais para frente, mas a marca daquilo que foi construído, né? Daquilo que vocês geraram, da preocupação de sempre estar cuidando do outro, né? Então, eu acho que um pouco dessa conversa de espiritualidade, Nossa Senhora, cuidar do outro, é muito daquilo que é o DNA e o alicerce do As músicas dessa época falavam muito disso, né? Principalmente no Cursilho, Balada da Caridade. Para mim a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas ao pobre meu irmão, para ele a chuva fina vai entrando no seu barraco e faz lama pelo chão. Entendeu? Então você está no encontro de jovens de Cristo e você está pensando que a chuva que é legal para você está fazendo lama no barraco do outro. Entendeu? Sim. Então tinha um movimento... Tinha mais reflexão do que emoção? Eu acho que essa época aí é muito emotiva. Eu acho que era mais aquele emoção. Negócio de jogar rosa, de chorar, de fazer crucifixo, mas isso aí não ia na contramão, por exemplo? Você pega a música, esse tipo de música, o tipo de música que era tocado naquela época, ele era muito social, né? Trazia muito essa realidade. As músicas não eram tão emocionais como as músicas são hoje. Eu acho que era mais emocional. Porque o jovem... A gente ia caminhando, buscando a sua vocação dentro do estudo, tudo mais, e o encontro de jovens queria mostrar que havia também chance de você ter a vocação de ser leigo, de você ser sacerdote, de você ser uma consagrada, entendeu? E isso aparecia. Então, quando eles mostravam para o jovem que tinha um livro chamado O Ideal, o Voo da Gaivota, alguma coisa assim, que falava sobre ideal, que a gente lia para entender uma época de conscientização de vida. Então, por isso que eu digo, não era, por mais que fossem os encontros emocionais, tinha esse outro lado de razão, de cuidado muito forte. Mas sabe que os padres estudavam muito na época. Né? Os padres estudavam muito. A formação era muito diferente do que a formação dos sacerdotes era muito profunda, tanto espiritual como... que hoje a gente chamaria de uma teologia social, né? De uma coisa mais social. Então, eles passavam isso. Então, nós estamos falando de uma época que está começando o Padre Zezinho,
entendeu? Ele está começando um movimento de jovens lá no São Judas. O Padre Jonas está lá no Sagrado Coração de Jesus. O Padre Haroldo com o TLC lá no Ipiranga. Estão nascendo movimentos muito fortes dentro da igreja, entendeu? Com líderes. E aí, nessa época, o Padre Zezinho outro dia falou para mim, disse, ó, nós reunimos Padre Jonas, Padre Haroldo, Padre Irala, todos esses que estavam liderando, e decidem o que eles vão fazer, cada um nos seus chamados. E todos os outros apoiam o que o outro vai fazer. Tinha uma entendeu? unidade. Sim. Nisso daí, o Padre Jonas está indo para Campos do Jordão, entendeu? Porque quando ele tem um problema de saúde, né? E aí ele vai começar um outro tipo de movimento. O Padre Haroldo está com o TLC, mas ele já começa a mexer com a renovação carismática, entendeu? O Padre Zezinho com o movimento de jovens a todo vapor, e o Padre Irala, que é cara, esses testemunhos são muito bonitos, que a igreja tem que saber. O Padre Irala gravou um primeiro disco com as Paulinas. Eu não lembro a música, é uma música famosa. E o Irala decide não ser cantor para que o Zezinho continue com o ministério de música, de cantar. Ele abre mão do ministério dele, entendeu? E ele vai se dedicar a artes, dança, teatro, coisa assim, em função do que o Zezinho tinha começado a fazer. Então, os padres eram muito unidos e eles tinham um ideal comunitário. Não era assim, eu quero puxar para a minha comunidade, para a minha congregação, para o meu coisa. Essa visão E de isso igreja, aí né? influenciava a gente que era a juventude, leigos, né? porque a gente tinha uma referência, entendeu? De unidade, de fraternidade, de tudo isso aí. Isso aí contaminava, né? Era um fator forte em toda essa história. E aí, eu vou para a experiência de oração. E eu quero levar aquele troço pro grupo de jovens. Só que, cara, não é a mesma coisa, né? Então, eu levo para um grupo de jovens pobres, com problema, coisa, aquela experiência lá que tem, cara, é um inferno aquela experiência de oração. Porque tem demônio, tem gente com problema psicológico, tem, assim, ó, minha sogra saiu de lá arrasada, coitada, rezou os 3 dias por todo mundo lá. Mas o nosso grupo de oração continuava com esse espírito legal, entendeu? Então, por exemplo, a gente continuava a participar da paróquia, mas o grupo, o padre pediu que não fosse na paróquia. Então o grupo era na minha casa, de sexta-feira. Não tirava mais banco da igreja. Não, aí não fazia mais bagunça. Só que, eu vou contar um caso aqui. Chegou uma sexta-feira, nós estávamos no grupo de oração na minha casa, né? E tinha um cara, o Celso, ele era muito agitado, entendeu? Ele disse assim, gente, tá muito frio hoje. Como é que nós vamos voltar para casa sabendo que tem gente morrendo de frio na rua? Entendeu? E aí ele levantou a pulga, ele disse, pô, mano, o que a gente vai fazer e tal? Aí ele falou assim, ó, os vicentinos têm um monte de roupa escondida lá na igreja e nós tínhamos a chave da igreja. Ele disse assim, vamos lá, vamos pegar as roupas dos vicentinos e vamos sair pela rua distribuindo agasalho. Ah, cara, dito e feito. Fomos lá, abrimos uma igreja. Quem encabeçou isso aí? O Celso. O Celso. Eu só tinha a chave da igreja. Eu só tinha a chave da igreja. Só a chave da igreja que eu tinha. Entramos lá, pegamos, dividimos em 4 carros, né? 3 pessoas em cada carro, enchemos os carros, tudo cobertor de roupa, tudo. E foi uma experiência louca, cara. Saí de madrugada por São Paulo, achando pessoas com frio. E aí a gente viu Jesus, que eu tive frio e me vestiste, né? Tinha lugar que tinha um muro, você viu uma luz, atrás daquele muro, naquela luz, tinha um cara numa fogueirinha tentando se esquentar. Nesse dia morreram 2 pessoas de frio, né? Foi muito frio em São Paulo. Então, as experiências, você vê, a gente não rezava só, a gente ia para a prática, entendeu? Muita obra, né? Muita obra. Eu acho que a fé sem obras é morta, né? Que São Paulo fala, isso, né? Então... E aí vocês se encontram. Então, aí tem esses Vamos lances lá. Agora, de buscar... Nós voltamos lá para contar esse período. Então, aí. nesse período em que a mãe dele Deixa fez eu a falar um experiência,
foi o tempo que eu ia, dava palestra no encontro de jovens sobre Nossa Senhora, e eu acho que passou uns 2 anos, mais ou menos. Quando o namorado dela e ela decide dar um tempo, é um tempo que ela está formada, né? Eu estou me formando. Ela está formando. Estou formando, acabei de me formar. Eu era um dos violonistas da Renovação de São Paulo. Era eu, o Carlos da Isolina, né? E a Sandrinha. Só que nós tocávamos em todos os grupos de oração de São Paulo. E não experiência tocava Osasco, coisa assim, não. Quando viajava. Então, de segunda tocava num grupo, terça no outro, quarta no outro, entendeu? E aí, a Cris não precisa ir na faculdade, e ela começa a ir, porque de fim de semana a gente tocava em experiência de oração ou aprofundamento. E ela começa a ir. Ela começa a participar, mas com aquela recusa lá de trás, né? Mãe, esse aí não, né? Então, mas aí já tinha... Mas já sabia que o outro talvez não. Então, eu já estava no checkmate, entendeu? Nesse 1 mês. Então, mas você já sabia que não era isso, né? Sabia, eu já sabia, mas então, aí indo em experiência, cantando, indo para grupo cantando e participando, inclusive de seminário do Espírito nas paróquias, a gente ia. E A gente se encontrava todo dia. Foi muito intenso e vai, volta, até que então terminou o namoro. E aí foi a época em que nós dois estávamos sem namorados, né? Sem namorado e sem namorado. E a gente continuou fazendo todo esse percurso, né? Toda essa turnê por São Paulo. E aí, num dia, num encontro de jovens, né, eu fui para a capela. Eu fui para a capela num momento que teve assim, meio de intervalo. Eu quis ir para a capela e fiquei quietinha lá no meu cantinho rezando. E aí ele foi para a capela. Ele foi para a capela e foi lá, sentou do meu lado, falou, posso conversar com você? Eu disse, pode. Né? Aí ele disse assim, aí ele falou assim, olha, Cris, eu vou falar para você, eu estou gostando de você, e eu quero saber se eu posso ter esperança ou não. Foi na assim. lata. Foi assim. Na capela, Hoje falava assim, vamos beijar na boca? Aí, quando ele falou assim, eu fiquei em estado meio de choque, né? E ele, esperando ele falar a resposta, Deus não abandona a gente. Entrou um monte de jovem na capela. Heraldo, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Foi embora. Falei Esses caras têm que entrar agora aqui, no meu momento. Eu falei, ui. No meu momento. E a Cris, obrigado, senhor. A sua oração foi mais forte. Foi, obrigado, senhor. Essa oração. Tá, foi. Aí, quando foi no encontro, estava lá também, e a gente estava fazendo um grupo de oração à noite com os jovens que queriam orar à noite. E da mesma forma ali, ele falando e conversando. E aí ele falou assim, olha, eu quero namorar você, né? Aí foi no apartamento da minha irmã. Ele foi lá, eu estava lá também. E eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma coisa. Aí você já tinha desmanchado, né? Já estava sem, não estava já, desde ali. Eu falei, vou te falar uma coisa. Terminou um namoro, a pessoa que eu namorava me disse que eu nunca ia conseguir amar um homem. Não era mulher para amar um homem. Eu só conseguia amar a Deus. Que só Deus tinha lugar na minha vida. Então, eu estou saindo de um relacionamento onde eu estou refletindo muita coisa, eu me sinto ferida, né? Eu não tenho condição de namorar você. Como que eu vou te namorar nessa situação? Ele falou assim, não, olha, você não precisa me abraçar, você não precisa me beijar, você não precisa dar a mão, você nada. Você só fala que você é minha namorada e deixa eu amar você. Olha que louco. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá então, né? Se é assim, tá bom. E foi assim que a gente começou. Começamos a namorar na cozinha. Demoramos 1 mês para dar um beijo. Até que foi rápido, né? Eu quero deixar registrado isso aí, que é legal. Eu nunca fui um cara putanheiro, tá? Vou falar a palavra assim. Mas eu era um jovem normal. Quando eu fiz encontro de jovens, os caras deram testemunho de castidade, né? Pô, e naquela época eu estava namorando com uma menina que a gente transava, entendeu?
e os caras batendo em cima de que não podia ter sexo e coisa assim e tal. E aí, numa reunião de jovens, eles entram com um assunto de castidade, coisa, e aí, pô, eu falei assim, mas isso aí é porque os caras não têm prevenção, não usa camisinha, naquela época usava muito pouco, mas não toma comprimido, não sei o quê. Aí a liderança, Maria Angélica, a turma que era coordenadora, nossa, o Heraldo lá na frente falando essas coisas, né? Bom, conclusão, eu acabei vestindo a camisa da castidade com os caras e desmanchei esse namoro com essa menina, né? E a partir dali eu visto uma camisa de castidade com 19 anos de idade, entendeu? Eu começo a participar só com um grupo de jovens, e aí num sábado eu saio com os líderes e os caras ficam com as meninas, e eu tinha um princípio que não, entendeu? E aí toda essa minha fase de juventude é não. Só que, cara, essa idade aí você tá com os hormônios na flor da pele, né, cara? Você tá pronto para qualquer coisa. Eu estou participando do grupo de jovens ainda, morando em Santo Amaro, indo na missa na Vila Leopoldina, 20 quilômetros pelo menos aí, e eu ia de carro, e levava violão, e num domingo eu tô indo, e em São Paulo nessa época, apareceu um negócio de pôr garotas que seriam manequins, só que mais bonitas do que as magras, distribuindo folheto no sinal, entendeu? Então punha assim 4, 5 mulheres bonitas, bem vestidas, distribuindo folheto. Eu estou indo para a missa, chovendo, quando eu passo num posto de gasolina, essas meninas estão tudo dentro do posto de gasolina. Eu disse, nossa, eu não posso ir para a missa assim, né? Aí eu parei para conversar com as meninas. Conversei e tal, não sei o que, meus pais estavam trabalhando no encontro. Ou seja, minha casa estava vazia, né? Aí eu fui buscar o Tedesco, que tocava comigo na missa, com as meninas tudo dentro do carro, né? Eu falei, vamos para minha casa, né? Não sei o que, vamos embora, tal. Aí chamamos o cara que morava em frente ao Tedesco, né? Para ir junto, que era muita mulher e tal. Fomos para minha casa. Fomos para minha casa, aí elas estavam molhadas, tal. Eu fui com uma menina pro quarto do meu pai, né? Aí começa, mexe aqui, mexe ali e tal. Ela disse assim, você não vai ter nada comigo. Eu disse, por quê? Porque eu decidi que um dia vou ser de um homem. Aí disse, chegou o dia certo, está aqui o homem da sua vida, né? Aquelas coisas. Mas ali eu sabia que era Deus falando comigo. Ela era a voz de Deus falando para mim da decisão que eu tinha tomado. E ali, cara, cai uma ficha monstro, entendeu? De viver isso daí. Aí você vê, eu vou começar a namorar com a Cris, porque 23 anos. 23. Então eu passo um período de castidade ferrada, de 19 aos 23, e aí a gente faz um pacto, porque ela era virgem, fazendo um pacto de casar nesse esquema. Mas no dia que a gente resolve que a gente gosta um do outro, a minha ex-namorada me liga pedindo para encontrar comigo. E aí eu falei para a Cris, e aí? Ela está me chamando para encontrar com ela. A Cris disse, vai que eu vou estar orando por você. Eu fui. E aí, cara, ela estava facinho demais, entendeu? Podia rolar tudo. Mas naquele dia eu tinha um compromisso com uma mulher que eu tinha decidido amar por toda a vida. Então, esse equilíbrio aí, nessa fase aí, é muito louco, né? Porque daqui uns 4 podcasts a gente volta nele para falar dessas coisas, e a gente começa uma vida, eu começo uma vida assim, totalmente diferente, né? Eu acho que isso daí é legal principalmente para os jovens hoje em dia, né? Dá certo, vale a pena, entendeu? Hoje tem um mundo todo contra, mas eu acho que vale a pena ser diferente, vale a pena pensar diferente, né? Talvez exista para você um mundo
que poucas pessoas conhecem. Bom demais. É isso aí, pessoal. Estamos falando e contando um pouquinho da história da música católica. É óbvio que passa pela vida de duas pessoas que disseram o seu sim. Não tem só um cantor e um tocador atrás. Não, tem muita história, palco, tem né? vida, tem muita história. Só que nós vamos contar essa história no nosso próximo episódio aqui do PodMuc. Quero agradecer a sua presença nesse nosso bate-papo. Siga a gente aí nas redes sociais, @CodMuc no Instagram. E no próximo episódio a gente vai continuar contando essa história desse encontro de vocês dois. Tem encontro com o Padre Jonas, a Bibi, Renovação Carismática. Você não pode perder. Fica com a gente no próximo episódio aqui no PodMuc.